Há pessoas que transformam tudo o que tocam em ouro, não porque nasceram privilegiadas, mas porque descobriram como moldar a realidade com a mente. Florence Scovel Shinn provou isso em uma sala modesta de Nova York, quando fez uma mulher falida manifestar prosperidade ilimitada usando apenas uma frase secreta. Nenhum esforço físico, nenhuma barganha, apenas a vibração correta, pronunciada com fé absoluta. E o mais surpreendente, cada pessoa que aplicou esse mesmo princípio viu portas se abrirem onde só havia muros. Naquela manhã nublada, o vento arrastava folhas pelas escadas de pedra do ateliê de Florence. Uma aluna entrou tremendo, carregando nas mãos uma carta de cobrança e o peso de inúmeras frustrações. Ela dizia ter feito de tudo: orações, pedidos, promessas, e nada mudava. Florence observou em silêncio, acendeu uma vela e respondeu com firmeza. O universo não responde ao medo, ele responde à certeza. Então, escreveu num pedaço de papel branco: tudo o que me pertence por direito divino agora se manifesta em ordem perfeita, sob a graça e de modo milagroso. A mulher levou aquele papel como quem carrega uma semente sagrada. Durante dias, repetiu a frase diante do espelho, até sentir o coração vibrar. Algo invisível começou a mudar, o olhar mais calmo, a respiração mais leve, a mente menos inquieta. E então, o impossível aconteceu. Um colecionador, que nunca ouvira falar dela, apareceu dizendo ter sonhado com um quadro que ainda não existia e quis comprá-lo antes mesmo de vê-lo pronto. Florence sorriu. É assim que a manifestação responde, disse, quando a fé deixa de ser um pedido e se torna um decreto. Florence sabia que a manifestação não falha. Quem falha é a mente humana ao tentar controlar o invisível. Quando a mulher voltou ao ateliê, semanas depois, havia luz em seus olhos, mas também inquietação. O quadro fora vendido, o dinheiro havia chegado, porém logo desaparecera em imprevistos. Florence, disse ela, parece que o universo me deu e logo tirou. Florence pousou o pincel sobre a mesa e respondeu: nada é tirado, apenas realocado. Quando há dúvida, a energia volta à fonte. Essa foi a primeira lição do domínio da manifestação. O medo disfarçado de realismo destrói mais sonhos que o fracasso. A mulher se defendeu, dizendo que apenas queria ser prática. Florence sorriu com suavidade, mas seus olhos tinham a firmeza de quem enxerga além. Ser prática não é duvidar, é decretar com consciência. Você pediu o dinheiro, mas não decretou a estabilidade. O universo obedeceu à sua exata vibração. Então, retirou de uma pequena caixa um espelho de moldura dourada e o colocou sobre a mesa. Olhe para dentro e diga: eu sou a fonte, não o pedido. A mulher hesitou. O silêncio pareceu expandir o ar da sala. Depois, repetiu lentamente: eu sou a fonte, não o pedido. Uma vibração diferente preencheu o ambiente. Leve, quente, viva. Florence explicou que o espelho é apenas um símbolo, mas o verdadeiro reflexo acontece na mente. O que você sente quando diz eu sou? Isso cria mundos. Naquele instante, uma lâmpada tremulou no teto, e Florence acrescentou: enquanto você vibra falta, o universo te obedece fielmente. O segredo é sentir posse antes da posse, abundância antes da chegada. A mulher compreendeu. Não bastava pedir o resultado. Era preciso encarnar a frequência do que se deseja. Assim nascia o segundo princípio do domínio da manifestação. A vibração precede a matéria. Florence sempre afirmava que cada palavra é uma semente energética e que a língua humana é o instrumento mais poderoso de criação. A manifestação começa na palavra e termina na crença, dizia enquanto traçava versos no ar com a ponta de uma pena. Naquela tarde, pediu que a mulher escrevesse 3 frases que ela mais repetia em voz alta. Quando as leu, suspirou. Eu espero melhorar. Quem sabe um dia, talvez as coisas mudem. Florence abaixou o olhar e respondeu com doçura firme. Cada talvez é uma negação disfarçada. O universo não entende indecisão. Ele responde apenas a ordens vibrantes. Foi então que ensinou o terceiro princípio. A palavra molda a substância da realidade. Para provar, propôs um ritual que chamava de a assinatura do destino. Sobre a mesa, havia uma folha em branco, uma vela acesa e um pequeno copo de cristal com água. Florence orientou que a mulher escrevesse no centro da página o que desejava atrair, mas sem usar verbos no futuro. Não diga eu terei, diga eu possuo. Não diga vai acontecer, diga já está manifestado.
Porque o subconsciente não conhece o amanhã. Ele cria a partir do agora. Quando a mulher terminou de escrever, Florence pediu que mergulhasse a ponta dos dedos na água e tocasse suavemente as palavras. A água guarda vibrações, o papel as grava, e o som, quando dito com certeza, as desperta. O ambiente pareceu se expandir. A chama da vela inclinou-se para a frente, como se o ar tivesse sido puxado por uma força invisível. Florence fechou os olhos e declarou: quando a palavra é pronunciada com fé, o universo obedece com precisão matemática. A mulher, emocionada, repetiu a frase 3 vezes, sentindo a energia subir-lhe pelos braços. Era como se cada célula compreendesse o que antes apenas acreditava. E foi nesse instante que Florence revelou o verdadeiro segredo. A manifestação é uma ordem vibracional sustentada pelo som da convicção. Florence costumava dizer que toda manifestação será testada antes de se concretizar. A dúvida é o último guardião do milagre, repetia. Uma semana depois do ritual, a mulher voltou ao ateliê com o semblante abatido. Um comprador havia desistido de uma nova encomenda no último instante, e ela sentia o velho medo reaparecer. Florence serviu-lhe uma xícara de chá e falou calmamente. O universo nunca diz não. Ele pergunta: você ainda acredita? A mulher baixou a cabeça, e Florence continuou. Este é o teste. É agora que a vibração se decide. Ela pediu que a aluna respirasse fundo e lembrasse da frase escrita na água, aquela que selara o desejo. O ar da sala estava denso, como se carregasse a tensão de uma batalha invisível. Florence levantou-se e abriu a janela, permitindo que a luz dourada do entardecer iluminasse o rosto da mulher. Olhe para fora, disse. Nada mudou, mas tudo está prestes a mudar. O invisível precisa de coragem para se tornar visível. A mulher sorriu levemente, e Florence lhe entregou um pequeno envelope. Dentro havia um papel dobrado com apenas 3 palavras: confia e mantém. Essas são as palavras de sustentação, explicou. Quando o caos te cercar, não faça nada. Sente-se em silêncio. Leia essas palavras e espere em fé. A energia se reorganizará. Durante os dias seguintes, a mulher seguiu o conselho. Em vez de agir por desespero, manteve-se em quietude. A dúvida tentou sussurrar inúmeras vezes, mas cada vez que o medo aparecia, ela pronunciava com firmeza: confio e mantenho. Foi nesse estado de entrega que algo improvável aconteceu. Uma carta chegou pelo correio, vinda de um comprador de Londres, interessado em expor suas pinturas. O convite não apenas recuperou a perda, como a multiplicou. Florence, ao saber da notícia, apenas ergueu os olhos ao céu e disse: quando o teste é superado, o universo se curva. Florence sempre afirmava que a pressa é uma forma disfarçada de medo. Quando você corre atrás de algo, declara ao universo que ainda não o possui. Essa frase soava quase paradoxal, mas era o centro de sua filosofia. Na manhã seguinte ao convite vindo de Londres, Florence reuniu um pequeno grupo de alunas em seu ateliê. O ar estava perfumado com lavanda, e o som distante dos sinos da igreja ecoava pela janela aberta. Ela ergueu as mãos e disse: o 5º princípio do domínio da manifestação é o da espera confiante. Não é inércia, é vibração constante. É a arte de permanecer em certeza, mesmo quando nada parece acontecer. Enquanto falava, caminhava lentamente entre as mesas cobertas de livros e pincéis. Contou-lhes que, anos antes, também havia vivido um momento de escassez tão intenso que pensou em abandonar suas palestras. Mas, em vez de agir com desespero, escolhi permanecer em silêncio. Cada manhã eu dizia: tudo está se movendo a meu favor, mesmo que meus olhos ainda não vejam. E então, algo curioso começou a acontecer. Pessoas que não via há anos voltaram a procurá-la. Convites inesperados surgiram, e a sincronicidade se tornou rotina. O universo age em silêncio. O barulho é apenas resistência, afirmou. A mulher do quadro, presente naquela manhã, sentiu o coração vibrar. Percebeu que o poder não estava em conquistar, mas em sustentar. O silêncio se transformava em energia viva, como se cada pensamento fosse uma corda invisível sendo afinada pelo som da fé. Florence concluiu: a espera confiante é o espaço onde o invisível trabalha. É o intervalo entre o decreto e a forma. Ela pediu então que todas fechassem os olhos por 1 minuto e respirassem profundamente, repetindo em voz baixa: eu confio, eu mantenho, eu sei. O ambiente parecia pulsar,
como se o próprio ar carregasse a vibração da certeza. Florence acreditava que a gratidão é a vibração mais próxima do estado divino. A alma grata não pede, ela já possui, dizia com um sorriso sereno. Nessa manhã, o ateliê estava tomado por uma luz dourada que atravessava os vitrais coloridos, refletindo nas molduras e nas telas inacabadas. Florence posicionou-se diante do grupo e anunciou: "Hoje, aprenderemos o 6º princípio, o eixo da gratidão direcionada." Explicou que ser grato de forma genérica é como acender uma vela em meio ao vento, mas agradecer de modo específico, pelo que já se sente manifestado, é criar um campo magnético que atrai a substância do desejo. Pegou então uma pequena caderneta de capa marrom e a abriu sobre a mesa. As páginas estavam repletas de nomes, datas e pequenas anotações. Cada vez que uma bênção se aproxima, registro aqui, não como lembrança, mas como selo vibracional, disse. A gratidão direcionada é uma ponte entre o invisível e o concreto. Quando escrevemos, "Sou grata por minha prosperidade manifesta", o subconsciente entende que já é real, e o universo confirma com oportunidades. A mulher do quadro observava atentamente, sentindo que algo novo se abria dentro dela. Uma certeza doce, uma calma poderosa. Florence, então, propôs um exercício simples: escrever 3 agradecimentos como se o desejo já tivesse sido atendido. Não espere o resultado. Celebre-o antes de vê-lo. A mulher escreveu: "Sou grata por viver da minha arte, por inspirar corações e por prosperar em harmonia." Florence pousou a mão sobre seu ombro e disse: "Essas palavras são chaves. Guarde-as e leia todos os dias pela manhã, antes de falar com o mundo." A vibração de alegria era quase palpável. Parecia que a sala inteira pulsava com uma energia silenciosa, como se o ar estivesse cheio de pequenas partículas de luz. E Florence concluiu: "A gratidão é a assinatura da abundância. Onde ela habita, nada falta." Florence acreditava que nenhuma afirmação permanece viva se o corpo não a sentir. "O verbo cria, mas o corpo confirma", dizia com a voz calma e firme. Naquela tarde, o céu sobre Nova York estava coberto por nuvens densas, e a cidade parecia respirar em compasso lento. Dentro do ateliê, o som do vento batendo nos vidros acompanhava as palavras de Florence. O 7º princípio do domínio da manifestação é o ritual da ressonância interna. É aqui que a palavra se transforma em vibração física. Ela explicou que o corpo humano é um templo vibratório e que cada emoção é uma nota da sinfonia da criação. Quando o coração e a palavra se alinham, o universo responde como um eco fiel. Para demonstrar, pediu que o grupo permanecesse de pé e fechasse os olhos. Respirem profundamente. Sinta a energia entrando pelos pés, subindo pelas pernas, atravessando o peito. O ambiente tornou-se silencioso, quase sagrado. Agora, repitam comigo: "Eu sou a abundância que busco. Eu sou a paz que desejo. Eu sou a manifestação perfeita." As vozes se fundiram num murmúrio harmônico. Florence, com os olhos entreabertos, moveu as mãos como se conduzisse uma orquestra invisível. Cada palavra tem um som, e cada som tem uma cor. O corpo é o instrumento. Aprendam a vibrar o que dizem. Quando o exercício terminou, o silêncio foi substituído por um ar de reverência. Algumas alunas choravam em silêncio, outras sorriam com olhos marejados. Florence explicou: "O corpo precisa sentir o que a alma declara. Essa é a confirmação vibracional. Sem ela, o decreto se perde." A mulher do quadro descreveu uma sensação estranha. O coração batia mais lento, mas parecia expandido. Florence assentiu. É o alinhamento. Quando a vibração se harmoniza, o mundo físico começa a se reorganizar. Esse é o poder da ressonância interna. Transformar o verbo em frequência viva. Florence dizia que toda manifestação possui um ponto invisível, onde o impossível começa a se tornar inevitável. Chamava esse instante de ponto de virada energético. Não há aviso, não há sinal. Há apenas uma mudança sutil na atmosfera do ser, explicava enquanto andava entre as janelas empoeiradas de seu ateliê. Naquela manhã, a mulher do quadro chegou com os olhos brilhando. Havia vendido outra pintura, mas dessa vez algo era diferente. "Não foi sorte", disse. "Eu sabia que aconteceria." Florence sorriu. "Este é o momento." O universo respondeu à certeza, não ao pedido. Ela então anotou em seu caderno: "A fé silenciosa é o grito mais alto que o universo pode ouvir."
As alunas observavam fascinadas. Florence pegou um pequeno globo de vidro e o colocou sobre a mesa. Dentro dele, flutuavam partículas douradas que se moviam com a luz. O ponto de virada é como este globo. A energia que antes parecia parada começa a dançar. E quando a vibração atinge o ritmo certo, tudo ao redor muda. A mulher do quadro confessou que, nos últimos dias, sentia uma leveza inexplicável, como se as coisas se resolvessem antes mesmo de agir. Florence respondeu: "Esse é o sinal. A matéria está se curvando. O invisível já te reconheceu." Então, Florence fez uma pausa e completou: "Mas cuidado. É neste ponto que muitos perdem o domínio. Quando a realidade começa a ceder, o ego tenta comandar. Ele quer controlar o fluxo, ditar o tempo, interferir na ordem divina." Ela olhou profundamente para cada uma das alunas e disse: "O verdadeiro mestre não manipula a energia. Ele confia nela. O ponto de virada não é para agir mais. É para manter a vibração." As palavras pairaram no ar como uma bênção silenciosa. E Florence concluiu: "Aquele que reconhece o ponto de virada jamais volta ao medo, porque já viu o universo se mover em seu favor." Florence sempre advertia: o universo é exato. Ele não interpreta emoções, ele as replica. E por isso, o menor traço de dúvida pode se tornar o eco mais destrutivo dentro do campo de manifestação. Certa noite, enquanto a chuva caía sobre os telhados de Nova York, a mulher do quadro voltou ao ateliê, inquieta. O convite de Londres fora confirmado, mas ela começava a temer não estar à altura. "Florence, e se eu fracassar? E se tudo desaparecer?" A mestra apoiou as mãos na mesa e respondeu com calma: "O medo é a prece invertida. Ele cria com a mesma força, mas em direção oposta." A mulher chorou em silêncio. Florence se aproximou e disse: "O erro fatal da dúvida é que ela convence a alma a revogar seu próprio decreto." A chama das velas tremulava, projetando sombras nas paredes. Florence caminhou até uma das janelas e olhou para a cidade iluminada. Cada vez que você duvida, está dizendo ao universo que não acredita no próprio poder, e ele obedece. O invisível não julga, apenas espelha. A mulher escutava em atenção profunda. Florence, então, contou sobre uma aluna que, anos antes, havia manifestado um lar maravilhoso, mas, por temer perdê-lo, perdeu-o de fato. O medo atrai exatamente o que se teme, porque o sentimento é o ímã. Se você vibra a perda vem te encontrar. Ela fez uma pausa e acrescentou: "Mas ainda há tempo. A fé pode corrigir qualquer desvio vibracional." Com um gesto lento, Florence apagou as velas e acendeu um incenso de mirra. O ar ficou denso e aromático. Quando sentir medo, não lute contra ele. Transmute-o, respire e declare: "A perfeição divina governa agora minha mente e meu mundo." Essa é a senha que reabre o campo. A mulher repetiu as palavras e sentiu o coração se aquietar. Florence concluiu: "A dúvida é o último obstáculo antes da vitória. Quem a vence, domina o universo." Lá fora, a chuva cessava e a lua surgia entre as nuvens, como se o próprio céu confirmasse a lição. Florence ensinava que, quando a mente começa a vacilar, é preciso lançar uma âncora vibracional que estabilize o campo. Chamava esse método de ritual da palavra âncora. Naquela manhã cinzenta, ela pediu que suas alunas formassem um círculo e fechassem os olhos. Toda a alma precisa de uma palavra que a traga de volta à certeza. Não é uma frase longa, é uma senha de poder. O ambiente se encheu de silêncio, e apenas o estalar da lenha na lareira quebrava a quietude. "Essa palavra deve carregar a vibração daquilo que você mais deseja", explicou. "Quando dita, ela deve mudar o seu estado imediatamente." Florence pegou um pequeno frasco de cristal e o colocou no centro da mesa. Dentro havia um papel enrolado. "Neste frasco está minha palavra âncora", revelou. "Ela me sustentou em tempos de escassez e de glória. Não é mágica, é consciência." Pediu então que cada uma das alunas tocasse o frasco e sentisse sua energia. Deixem o coração escolher a palavra que as representa. Pode ser luz, vitória, graça, verdade, mas precisa vibrar em vocês. A mulher do quadro sussurrou harmonia e sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. Florence sorriu. Quando a palavra provoca calor, o universo já a reconheceu. Ela então ensinou o ritual. Toda vez que o medo vier, pare, respire e diga sua palavra 3 vezes, olhando para o alto. Isso realinha o eixo espiritual, físico e emocional.
Florence ergueu as mãos e conduziu todas na prática. O ar pareceu vibrar. As vozes, sussurrando palavras diferentes, criaram uma sinfonia invisível. Era como se cada som tivesse cor, densidade e forma. A palavra âncora é o selo da fé, declarou. Ela lembra à alma que tudo já foi decretado. O universo apenas cumpre ordens. Quando terminaram, a mulher do quadro tinha os olhos marejados. Sentia que, pela primeira vez, o medo não tinha mais onde se esconder. Florence acreditava que a prosperidade não é um destino, mas um ritmo. Ela não chega, ela flui, dizia enquanto desenhava símbolos de infinito nas margens de seu caderno. Naquele fim de tarde, o ateliê estava impregnado de um perfume doce de jasmim, e o sol entrava em raios alaranjados, pintando de ouro o chão de madeira. Hoje aprenderemos o ritual da prosperidade dinâmica, anunciou com voz suave. É o 8º pilar do domínio da manifestação, e o primeiro a envolver o movimento. Pôs sobre a mesa uma tigela de cristal com água e algumas pétalas brancas flutuando. A prosperidade é um fluxo contínuo, e a água é seu espelho perfeito. Florence orientou que cada aluna pensasse em um desejo material, algo que simbolizasse abundância tangível. Mas não escolham por necessidade, escolham por expansão, advertiu. Pediu então que mergulhassem a ponta dos dedos na água e dissessem em voz firme: sou um canal perfeito da prosperidade divina. O fluxo da abundância passa por mim e nunca se interrompe. As palavras ecoaram com força, e o som da vibração parecia mover o ar. Enquanto dizem, imaginem o movimento da água levando sua intenção ao mundo, completou. A mulher do quadro fechou os olhos e sentiu como se o próprio coração pulsasse no mesmo compasso do líquido à sua frente. Florence explicou. A prosperidade dinâmica não é reter, é circular. Quem guarda por medo, bloqueia o fluxo. Quem doa com confiança, amplia o rio. E contou que sempre que recebia algum valor inesperado, separava uma parte para abençoar alguém em segredo. Isso mantém a energia viva. A prosperidade não é o que temos, é o que deixamos fluir. A mulher anotou tudo e percebeu o poder daquela simplicidade. Florence concluiu com firmeza. Este ritual te coloca no ritmo da criação, e quem vibra no ritmo do universo jamais conhecerá escassez. Florence observava o grupo em silêncio, como quem escuta o som das frequências invisíveis entre as palavras. Agora que aprenderam o ritual, começou, precisam compreender o que realmente o faz funcionar. Caminhou até a janela, o olhar fixo no horizonte de Nova York, e prosseguiu. O segredo invisível é simples. O subconsciente não distingue o real do decretado. Ele aceita tudo o que é sentido como verdade. Essa compreensão, dizia ela, é o eixo de toda manifestação. Quando você afirma, sou próspera, o subconsciente não pergunta se é verdade. Ele cria circunstâncias que comprovem essa verdade. A mulher do quadro, sentada próxima à lareira, apertou o coração com as mãos, sentindo a energia circular pelo corpo. Florence continuou. O universo não responde à carência, responde à convicção. Ele não envia a abundância para quem suplica, mas para quem vibra a abundância como estado natural. Pegou um pequeno livro de capa azul e o abriu em uma página marcada. Aqui escrevi algo que mudou a minha vida. O subconsciente é o servo do espírito. Ele executa o decreto sem julgamento, mas com precisão divina. Então ergueu a voz. Por isso digo, jamais repitam frases de medo. Cada palavra é uma ordem. O ambiente parecia suspenso no tempo. As alunas respiravam mais devagar, absorvendo cada sílaba. Era como se a própria verdade vibrasse no ar. Com um gesto suave, Florence apagou a lareira e completou. O segredo invisível é compreender que você nunca está pedindo. Está apenas lembrando ao universo quem você já é. A mulher do quadro sorriu em lágrimas. Tudo fazia sentido. Não era sobre atrair, era sobre alinhar. Florence então colocou a mão sobre seu ombro e declarou: a abundância que você busca é apenas o reflexo da certeza que você sustenta. Do lado de fora, a noite se acendia em pequenas luzes douradas. Pareciam ecoar a mesma mensagem. Tudo o que é sentido como real se torna real. Florence acreditava que toda manifestação precisa ser selada, como uma carta enviada ao destino certo. Se não há selo, o universo continua esperando instruções, dizia, enquanto acendia uma nova vela sobre a mesa. O ambiente estava silencioso,
banhado pela luz alaranjada do crepúsculo. Agora chegamos ao ritual de consolidação, o nono pilar do domínio da manifestação. Pôs diante de cada aluna um envelope de papel creme e uma pena mergulhada em tinta dourada. Dentro desse envelope, vocês escreverão o decreto final. Não um pedido, mas uma confirmação. Escrevam como se a realidade já tivesse se curvado. O som das penas deslizando sobre o papel soava como música de fé. Enquanto escreviam, Florence caminhava entre elas, tocando levemente os ombros, transmitindo serenidade. Cada palavra é um selo de luz. Usem a tinta dourada porque o ouro é o símbolo da mente desperta, a consciência que cria sem esforço. A mulher do quadro escreveu lentamente: Minha arte é canal divino. Minha vida é abundância viva. Meu caminho é guiado pela graça. Florence leu e sorriu. Perfeito. Agora dobre o papel, coloque-o no envelope e mantenha-o junto ao coração por alguns segundos. Respire fundo. Visualize-o sendo recebido pelo universo. A sensação era de reverência, como se a própria sala se tornasse um templo. Florence então recolheu um dos envelopes e ergueu-o à altura da chama. Assim como a carta selada chega ao seu destino, também o decreto chegará ao plano da forma. Pediu que cada uma repetisse: Está feito, está selado, está manifestado. As vozes ecoaram em uníssono. Um vento leve atravessou a janela, fazendo tremular a vela sem apagá-la. Florence olhou para o grupo e declarou: Este é o ponto de não retorno. A partir de agora, o universo está em execução. O brilho nos olhos das alunas era o reflexo da certeza. A mulher do quadro sentiu dentro de si a vibração de algo irreversível, a fé transformada em lei. Florence sempre dizia que conhecimento sem prática é como uma semente sem solo. O universo precisa de movimento para confirmar a fé. E foi com essa frase que anunciou ao grupo o desafio da manifestação viva. Um ciclo de 7 dias para provar à própria mente que o invisível já opera em favor delas. Durante esses 7 dias, explicou, vocês não pedirão nada, apenas agirão como quem já recebeu. O ateliê estava tomado por uma atmosfera elétrica, como se cada respiração carregasse expectativa. Florence distribuiu pequenos cartões com as instruções escritas à mão, e no topo lia-se: A fé precisa de demonstração diária. Ela orientou: cada manhã, ao acordar, toquem o envelope do decreto e digam: está feito. Em seguida, realizem uma ação coerente com o desejo já manifestado. Se buscam prosperidade, abençoem o dinheiro em suas mãos. Se buscam paz, falem palavras suaves. Se desejam amor, irradiem ternura sem esperar retorno. O universo observa gestos mais do que palavras. A mulher do quadro ergueu o olhar e perguntou: e se alguém duvidar de nós? Florence respondeu com serenidade: a dúvida dos outros é o eco de um antigo eu. Ignore. Seu novo eu já não vive lá. Nos dias seguintes, as alunas se lançaram ao desafio. Uma delas começou a vender mais peças do que em meses. Outra recebeu uma proposta inesperada. A mulher do quadro escreveu em seu diário: não estou apenas criando arte. Estou sendo criada por ela. Florence acompanhava cada progresso com um brilho tranquilo nos olhos. Este é o verdadeiro domínio da manifestação, disse certa noite. Não é controlar o invisível, é dançar com ele. Quando a fé se transforma em ritmo, a vida obedece. A mulher do quadro sorriu. Sentia-se inteira, sustentada por algo maior que qualquer circunstância. O invisível já se tornara sua realidade constante. A noite em Nova York estava calma, e o ateliê de Florence brilhava com a luz de dezenas de velas. O grupo se reunira para o encerramento do aprendizado. Havia no ar uma sensação de plenitude, como se cada respiração carregasse o perfume da certeza. Florence ergueu as mãos e declarou: tudo o que foi aprendido aqui é apenas o início. O verdadeiro domínio é silencioso, porque a alma confiante não precisa provar, apenas ser. A mulher do quadro, agora transformada, trazia no rosto uma serenidade que nunca antes possuíra. Suas pinturas se tornaram mensagens de luz, e sua vida, um testemunho da lei divina em ação. Florence a observou e sorriu. Você não aprendeu a manifestar riqueza, aprendeu a viver como a própria abundância. Florence então pediu que todas fechassem os olhos e voltassem o pensamento para o coração. Dentro de cada uma de vocês, existe uma centelha que ordena universos. Esse é o DNA divino. Ele não precisa ser ativado, precisa ser lembrado.
O silêncio tomou a sala, e apenas o crepitar das velas marcava o tempo. Agora digam comigo. Eu declaro meu domínio sobre a vida. Eu sou a fonte, e nada me falta. As vozes se elevaram num coro suave, e o ar pareceu vibrar. Era como se as paredes respirassem fé. A energia era tão intensa que uma das velas apagou sozinha, deixando um rastro de fumaça perfumada. Um sinal simbólico de que o invisível havia sido selado. Florence abriu os olhos e pronunciou as palavras que encerrariam o ritual. Vocês cruzaram o limiar da dúvida. O universo já reconheceu suas vozes. De agora em diante, caminhem como quem já recebeu. Falem como quem já é. A abundância não vem. Ela responde. Fez uma pausa e olhou diretamente para a mulher do quadro. Diga ao mundo, eu estou pronta. O grupo repetiu em uníssono, e a vibração dessas palavras percorreu o espaço como um sino espiritual. Florence finalizou. Que a fé de vocês se torne movimento. Que o amor de vocês se torne prosperidade. E que o invisível, ao olhar para vocês, se veja refletido em perfeição. O ritual estava completo.